Sabe aquela história de que em time que está ganhando não se mexe? Pois é, em Hollywood isso é quase uma lei. Mas o que acontece quando os mesmos criadores, usando a mesmíssima fórmula que criou um ícone cultural, acabam produzindo um dos maiores fiascos de bilheteria? Essa é a história de como até a genialidade pode dar com os burros na água. E a gente vai entender direitinho o porquê. Olha só isso aqui. Os números, eles não mentem, né? De um lado a gente tem Matrix. Custou 63 milhões e, pá, fez quase $500 milhão, virou um marco cultural. Do outro lado, O Destino de Júpiter, um orçamento gigantesco de quase 200 milhões e o resultado, um baita prejuízo e um filme que, vamos ser sinceros, quase ninguém lembra. A diferença aqui não é só grande, é uma aula. E o mais maluco disso tudo é que quem está por trás dos dois filmes são as mesmíssimas pessoas, as Wachowskis. A receita do bolo era a mesma, sabe? Aquela ideia de pegar o nosso mundo e puxar o tapete, revelando um universo secreto, gigantesco, bem debaixo do nosso nariz. Com Matrix, deu no que deu. Genial. Com Júpiter, bem, a história foi outra. Então fica a pergunta que vale literalmente milhões de dólares. O que foi que deu tão errado? Como é que a mesma fórmula pode dar em um sucesso estrondoso e depois num fracasso retumbante? É isso que a gente vai investigar agora, olhando para 3 lições bem cruciais sobre como não construir um universo no cinema. Beleza, vamos lá. Lição número 1. O gancho. Sabe, a primeira impressão é a que fica? É aquele comecinho do filme que decide tudo. Ou a gente gruda na cadeira, ou já tá pensando em outra coisa. É a hora de fisgar quem tá assistindo e não largar mais. A regra aqui é bem simples, na verdade. Se um mundo fantástico foi criado, um universo incrível, não dá para pedir licença para entrar. A porta tem que ser chutada logo de cara. Não dá para esperar o público ter paciência. A magia, o mistério tem que acontecer agora. E olha só essa comparação. É aqui que a coisa fica clara. Pega a Matrix. Em menos de 6 minutos, o que a gente tem? A Trinity correndo pelas paredes, agentes que desafiam a física e o nome Neo sussurrado. Pronto, a gente já está dentro, completamente fisgado. Agora, O Destino de Júpiter. 25 minutos. E o que a gente viu? A heroína limpando privada, uns vilões batendo um papo super calmo e umas migalhas de informação que não levam a lugar nenhum. É exatamente isso, fica óbvio, né? Matrix simplesmente joga a gente de cabeça no meio do furacão, no mistério, na ação. Já Júpiter parece que vai salpicando umas coisinhas aqui e ali, tudo desconectado, sem criar aquela sensação de meu Deus, o que está acontecendo? A introdução simplesmente não funciona, não prende. Mas beleza, prender a atenção no começo é só o primeiro passo. Agora a gente entra na segunda lição, que é uma das regras mais clássicas de qualquer boa história. Mostre, não conte. Não adianta só falar que algo é perigoso. Quem está assistindo precisa sentir o perigo na pele. É impossível não lembrar dessa cena e não sentir um arrepio. Bem-vindo ao deserto do real. O Morpheus não fica de blá 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 explicando num slide. Não, ele simplesmente mostra. Ele mostra a verdade nua e crua. Horrível. A humanidade servindo de pilha. Aquela imagem, nossa, aquela imagem sozinha já conta a história toda. Ela define o tamanho do problema. Agora, vamos para o outro lado. O destino de Júpiter tem uma ideia que é, no papel, tão aterrorizante quanto a tal da colheita. Só que tem um probleminha. O filme só fala sobre isso. A gente ouve que é horrível, que é um genocídio em escala cósmica, mas a gente nunca vê. Fica tudo na conversa, sabe? Nunca vira uma imagem que choca. E para pensar no potencial disso. Planetas inteiros, com bilhões de vidas, sendo tratados como se fossem, sei lá, uma garrafa de Gatorade turbinada para uma elite rica e imortal. A ideia é sensacional, é gigantesca. Mas no filme, essa ameaça que devia dar um frio na espinha, vira só uma fofoca, uma conversa que a gente escuta de longe. E o resultado disso é um desastre para a narrativa. Se a gente não vê a ameaça, por que a gente se importaria com o destino da Terra? O vilão parece só um cara maluco falando coisas abstratas, e a trama toda, que é sobre impedir essa tal de colheita, acaba virando uma bagunça, fica confusa, sem emoção nenhuma. Simplesmente não dá para se importar. Ok, chegamos na terceira e última lição. E essa talvez seja a mais importante de todas, porque olha, um mundo pode até ter seus defeitos, mas se o herói for bom, se a gente torcer por ele,
A gente releva tudo. O problema é que foi exatamente aqui que o destino de Júpiter escorregou feio de novo. Para a gente comprar a briga de um protagonista, essa pessoa precisa ter as rédeas da própria vida. Precisa tomar decisões, ter um objetivo, correr atrás. Basicamente, o herói tem que fazer a história andar para frente. Ele não pode ser só um passageiro que é levado pelos acontecimentos. E aqui, a comparação é quase covardia. O Neil, ele escolhe seguir o coelho branco. Ele escolhe tomar a pílula vermelha. São as decisões dele que movem a trama. Agora, a Júpiter Jones, coitada, ela é totalmente passiva. As coisas simplesmente acontecem com ela. Ela é sequestrada, aí ela é resgatada, aí ela é levada para outro lugar. A história não acontece por causa dela. Essa metáfora aqui é perfeita, resume tudo. A Júpiter não é bem uma personagem, ela é mais como uma sacola de coisas valiosas que os outros personagens ficam carregando para lá e para cá. Ela não é a protagonista da própria história, ela é o troféu. O roteiro dela é basicamente esse, o filme inteiro. Primeiro, ela encontra um problema. Segundo, ela é capturada ou fica encurralada. E terceiro, ela espera o Channing Tatum aparecer voando para resgatar ela. Ela não resolve nada, não supera um obstáculo, ela é só salva. É o clássico papel da donzela em perigo, não de uma heroína. E aí a gente chega no coração do problema. A Júpiter não conquista nada por mérito. Ela ganha tudo de mão beijada simplesmente porque, olha que sorte, ela nasceu com o DNA real. Ela não faz por merecer o poder, o respeito, nada. Isso, em vez de criar uma conexão com o público, acaba criando o contrário, uma certa antipatia. Então, quando a gente junta tudo isso, um começo que não prende, uma ameaça que não se vê e uma heroína que não age, aí sim a gente começa a entender como uma ideia com tanto potencial deu tão, mas tão errado. No fim, o que importa é a execução. Vamos recapitular então. A lição número 1. Prenda a atenção do público logo de cara. Lição 2. Mostre o perigo, não fique só falando dele. Faça a gente sentir o que está em jogo. E lição 3. Crie um herói que age, que toma decisões, não um objeto que é carregado pela história. No fim das contas, a grande lição que o destino de Júpiter nos deixa é essa. Uma grande ideia, por si só, não vale nada. O erro não foi sonhar com um universo gigantesco e cheio de detalhes. O erro foi na execução, que falhou nos pontos mais básicos de como se conta uma boa história. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Uma que vai além do cinema, vale para qualquer área criativa. O que vale mais? Uma ideia absolutamente genial, mas mal executada, ou uma ideia simples, mas executada com perfeição? A história desses dois filmes, Matrix e Júpiter, dá uma resposta bem forte para essa pergunta. Fica aí para a gente pensar. No final, o que realmente importa?